Meu Deus, a gente não tem muito tempo pra comentar nada hoje. Vamos fazer rapidinho os times. Ô, Pedrosa, eu tenho alguns pontos desse jogo. Eu até botei lá no meu Instagram. O primeiro ponto é a escolha do treinador Bruno Lage, que é o seu segundo jogo, primeiro no Brasileiro. Sim. Com a ausência do Eduardo e com a ausência do Cuesta. O do Cuesta, o Segovia, que vai pro Molenbeek, ele tava nesse relacionado. Ele poderia servir ali ao Botafogo, mas a gente não entende. Às vezes essas escolhas são muito além de escolhas técnicas. A gente sabe disso, né? E colocou o Felipe Sampaio pelo lado esquerdo. Gente, mas o Felipe Sampaio falhou. Ele não é um zagueiro esquerdo. Ele é destro, tanto que ele joga bem tortinho durante toda a partida. Quando ele vai receber o passe, ele fica muito torto, quase de frente pro gol, pra meta dele mesmo, porque ele não joga por ali. E o Eduardo faz uma falta indescritível. Essa escolha que o Bruno Lage fez, eu vou passar pra você, com 3 volantes, o Castro havia feito uma vez contra o Cuiabá. O Botafogo vence, mas vence jogando mal. Vence naquela espírito Fora de liderança, casa, né? fora de casa. Em que é o Danilo Barbosa, o Marlon nessa ordem, e o Tietê mais solto. O Tietê, ele tem muita dificuldade de ser esse homem, o terceiro homem de meio de campo. Ele é muito bom partindo da defesa para o ataque, olhando o time todo, partindo do seu campo. Ele, quando já está próximo à grande área, ele é menos efetivo. Eu não gosto do Tietê por ali. E contra o Cuiabá eu também não gostei. Ontem também não gostei do Botafogo com 3 volantes. Depois que ele mexeu e botou o Janderson fazendo um apoio com o Tiquinho, o Botafogo evoluiu. Olha, sobre o Felipe Sampaio, Fernanda, dá pra entender pelo seguinte: o Felipe Sampaio vai continuar no Botafogo. Ele faz parte do elenco do Botafogo. O Segovia não. Eu acho que o Segovia foi levado pra esse jogo pelo desespero. Então não fazia sentido você colocar esse cara como titular se esse cara vai sair. Em relação ao Eduardo, eu acho que ele priorizou os jogadores que mais estavam desempenhando na função, que no caso é o Tietê, o Danilo, que toda vez que estava entrando bem, e o próprio Marlon Freitas, que para mim é o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Agora, não deu certo justamente pelo que você falou. A característica do Eduardo é completamente outra. É um cara que afunila muitas vezes como falso 9, que consegue organizar o jogo, que sabe jogar de costas. Com o Tiquinho. Exatamente. Então, assim, o Botafogo sofreu um pouco. Vale lembrar que o Santos também teve reforços importantes. O Jean Lucas é um cara que é muito bom jogador. Então, jogando dentro de casa, no desespero que o Santos está, o Santos também subiu de produção dentro do campeonato. Só que aí a gente pode falar o seguinte, Fernanda, é jogo de líder. É jogo de time que vai buscar o Campeonato Brasileiro e está muito próximo disso, que conseguiu um empate. Depois de ter tomado 2-0 em cerca de 5 minutos e ainda ter chance para virar, é jogo de líder. Esse é um tipo de jogo que passa um recado que, na verdade, todo mundo já entendeu, mas que fica cada vez mais nítido, Vene. É difícil vencer esse Botafogo. Não, isso aí é fato. É difícil vencer, mas eu acho o seguinte, o Botafogo ele não ganhou um ponto. Ele deixou de ganhar 2 pontos. Eu não vejo A verdade precisa ser dita. Eu não vejo gente, desse jeito. se a gente criticou... Pelo enredo olha do só, jogo, não. eu preciso ser coerente. Não, pelo enredo do jogo tem que comemorar um ponto, óbvio. Mas eu preciso ser coerente. Se eu critiquei o Flamengo quando o Flamengo foi lá contra o Santos, dentro da Vila Belmiro, também sem torcida, jogando mal e mesmo assim venceu e eu critiquei, eu também tenho que criticar o Botafogo, que é líder. E a gente falou aqui na sexta-feira que ele chegaria lá como favorito. Sim. E a gente tá falando de um Santos que não jogou nada. A verdade é essa. O Santos Tanto é que não jogou nada. Eu discordo, eu discordo. Tanto é que não jogou nada que quando o Botafogo se ajustou, em 10 minutos conseguiu fazer 2 gols e se tivesse mais 5 minutos de jogo conseguiria um empate. Eu não então concordo. eu acho que o Botafogo ele não ganhou um ponto fora de casa. Eu acho que ele deixou de ganhar 2 pontos. Eu respeito sua opinião, Vene, Sim. mas não tô olhando por esse lado, não. Pelo contrário. Inclusive, eu acho que foi a melhor partida do Lucas Lima no ano. Deu a vida, se empenhou, o Santos não estava de bobeira, o Santos estava sabendo que estava enfrentando o líder e fez por onde? Ele foi efetivo, não teve muitas oportunidades, mas ele teve um volume defensivo incrível, ele parou peças do Botafogo, eles tentaram parar o Marçal e por muito tempo conseguiram. E também tem o mérito do time adversário aí nessa conversa, ô Pedrosa. Não, e o que a gente tem que destacar é que, apesar de muita gente ter criticado o Bruno Lage, ele faz uma substituição crucial, que é a entrada do Janderson para dar assistência pro Tiquinho. Depois ele tenta ganhar um pouco de amplitude ali com o Carlos Alberto. O Botafogo perdeu o Luiz Henrique por lesão, que não era uma coisa que estava sendo programada. Então, assim, no final das contas, a gente tem que destacar a qualidade do Tiquinho, que mais uma vez foi decisivo para fazer o primeiro gol da questão do empate pro Botafogo, e depois o Adrielson, que é outro cara que foi lá no quarto andar para poder conseguir cabecear. Então, assim, eu não vejo que o Santos tomou gol por problema do Santos. Era muito mais mérito do Botafogo, que não fazia uma grande partida, mas que, repito, tem a casca de um time que está prestes a ser campeão. E tem
uma transpiração de um enredo positivo, de um enredo vitorioso, porque isso é transpiração. Você vê um Adrielson subindo no 5º andar, já no final do jogo, e também elogiar a parte física, porque eles correm desse jeito, porque estão bem treinados fisicamente. Sim, falar do Flamengo, jogou mal, só conseguiu marcar no finalzinho. Bom, família, tá aí, né? Bom, antes de eu falar sobre o que foi mostrado aí agora, eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês. Uma foto, tá? Pra quem acha que não existe aí aquele Flabraz, né? Como dizem. Flamengo arranca empate com o América Mineiro no final do jogo no Maracanã. Aí lá embaixo, se liga na matéria. Botafogo empata com o Santos e segue sem vencer no comando de Bruno Lage. Presta atenção. Eu vou ler de novo. Não é possível. Vou começar pelo Botafogo. A matéria do GE. Santos 2, Botafogo 2. Botafogo empata com o Santos e segue sem vencer no comando do Bruno Lage, que chegou agora. É o primeiro jogo dele pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo arranca empate com o América Mineiro no final do jogo no Maracanã. Quem é o líder do campeonato? Quantos jogos Bruno Lage tem? Cara, é assim, eles tentam colocar a torcida contra jogador, torcida contra torcida, torcida contra o estádio, torcida contra o dono do Botafogo, torcida contra o técnico do Botafogo, torcida contra não sei quem. Cara, chega a dar nojo. É sério, chega a dar nojo de ler algumas matérias que vem lá, né? Enfim, vocês sabem que isso aí é pura manipulação. E vocês não podem cair nessa pura manipulação. Impressionante como a Globo tá querendo todos os jogos do Botafogo, né? Transmitiu o jogo de ontem, vai transmitir o jogo de domingo que vem, só não tá pegando a Sul-Americana porque não tem direito, né? Mudou várias vezes jogos do Botafogo que era para ser 4, botou para 6, que era para 6, botou para 9, para poder ter audiência. Porque quando o time é líder, não é só o botafoguense que assiste. Todo mundo quer assistir o jogo do líder. Seja por táticas, seja por estratégia, seja para ver o melhor futebol, seja, sei lá, por qual motivo. Eles querem transmitir todos os jogos. Aí existe essa manipulação. O Bruno Lage chegou agora, gente. Eu já falei sobre isso hoje. É um cara que vai se adaptar ao futebol brasileiro. Ele foi o primeiro jogo dele comandando no Brasileirão. O primeiro falando com o time reserva na Sul-Americana. Que o Botafogo se classificou e empatou em 1-1. Esse foi o primeiro jogo que o time perdeu de 2-0. No segundo tempo ele mexeu uma coisinha ou outra. O time melhorou quando ele tirou os 3 volantes. Ele errou em colocar os 3 volantes. Ele tem que parar com isso e não botar mais isso. Mas assim, ele tá começando a conhecer o time. Aí parece que o cara tá 1 mês e meio treinando no Botafogo. Já teve 5, 6 jogos e não conseguiu vencer. Impressionante a mídia, né? Bom, sobre lá a matéria que a gente viu do SBT Sport Rio, a mesma coisa, né? O Botafogo ganhou, empatou com gosto de vitória, empatou com gosto de derrota, aí gerou aquela, né? 2 concordaram que foi com gosto de vitória, outro concordou que foi com gosto de derrota, porque era o Santos que tinha que vencer. Enfim, são opiniões. Não é porque o Vêner Casagrande é flamenguista, não, eu acho que nem seja por isso. Existe zoação entre um ou outro, mas quando ele para falar ali, a opinião dele tem que ser respeitada, tá? E eu concordo com as duas opiniões. Tem horas que eu acho que foi um empate com gosto de vitória. Tem horas que eu acho que foi um empate com gosto de derrota. Que o Botafogo, eu não imaginava que o Botafogo fosse sofrer 2 gols pro Santos. Eu não imaginava que o Botafogo sofreria para tirar pontos do Santos. Então aí se torna um empate com gosto de derrota. Mas no decorrer de tudo que aconteceu, 2-0 Santos com 38 do segundo tempo, um empate vem com gosto de vitória. Por você jogar fora de casa, por você conseguir um ponto, por você continuar a ter aquela gordura boa do líder pro vice-líder. Então as duas opiniões são importantes. E aí gera essas coisinhas aí. Mas o que me revolta mesmo são esses tipos de conteúdos, de matéria que colocam aí, exaltando alguns clubes e diminuindo o outro, tentando colocar a gente contra a gente mesmo. Eu acho muita sacanagem isso e você não pode cair nessa armadilha. Somos o líder, estamos vivendo esse sonho maravilhoso que se torne realidade no final do campeonato, esse sonho nosso de ser o campeão novamente aí, ser o tri brasileiro em 2023 e não caio nesse papinho. Domingo é hora de lotar novamente o estádio Newton Santos, esgotar os ingressos para poder vir mais 3 pontos e a gente manter, né, essa liderança bonita e os antes que pirem por lá. Bom, se você é novo no canal, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo eu tô aqui para falar com vocês, tá? Por hoje é só, qualquer informação importante eu volto aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!